sou o Jota, bem-vindos ao canal Luna e o Bruxo. Tudo bem com vocês? Lembram-se das aulas de geografia em que o professor dizia que o Sol era uma estrela que possuía uma massa 333 mil vezes maior que o planeta Terra, que o volume era 1.300.000 vezes maior que o nosso planeta e que a distância entre o Sol e a Terra era de aproximadamente 150 milhões de quilômetros? Hoje nós sabemos que isso é fato, mas lá atrás, bem lá atrás, na época dos nossos antepassados, a visão e a noção que nós tínhamos do Sol era outra. Nós víamos o Sol como um Deus bondoso que nos auxiliava com sua luz e com seu calor, e nos auxiliava na colheita, na pecuária, e afastava o medo de fantasmas e de demônios que a escuridão trazia até nós. E que eventualmente enviava para esse planeta os seus filhos para nos auxiliar na condução da nossa própria civilização. Mas quem eram esses filhos? Eles eram chamados de avatares. Mas o que é um avatar? Quem são os avatares? De onde eles vêm? Qual a importância e o papel deles no desenvolvimento da nossa civilização? E qual a relação entre um avatar e outro? Fique conosco e vamos tentar descobrir. Os homens do passado reverenciavam as forças da natureza como se fossem deuses que se manifestavam, e o Sol era o deus que eles mais veneravam. Eles também observavam o céu noturno, as estrelas e as constelações que elas formavam, e começaram então a catalogar essas constelações. Com o tempo, eles observaram que eles conseguiam, com essas constelações, saber qual era a melhor época para o plantio, qual era a melhor época para a colheita, e conseguiam criar rotas por onde eles seguiam os seus caminhos, e aos poucos eles iam se assentando nos diversos cantos do mundo, criando assim as primeiras civilizações do passado. Essas civilizações eram teocráticas, governadas por uma casta de reis e sacerdotes que criavam leis e criaram também um código ético e moral baseados em uma religião emergente, com um panteão enorme de deuses e deusas, sendo o Sol, novamente, o seu deus principal. Isso é fácil de compreender. Todos os dias pela manhã, o Sol surgia no horizonte, trazendo o seu calor, trazendo a sua luz, os afastando do frio, os afastando da escuridão e do medo. E essa religião era animista e foi sendo desenvolvida aos poucos. E as deidades da natureza foram sendo aos poucos substituídas por deuses antropomorfizados, com características mais humanas dependendo dos fatores do local. Os deuses até então eram ligados a questões da natureza e aos poucos eles foram sendo humanizados. E esses deuses, às vezes, eles puniam, às vezes eles eram brandos com seres humanos. E os homens, então, começaram a perceber que precisavam de um elo maior entre eles e esses deuses. E esse elo de ligação, esse interlocutor entre o céu e a terra, era necessário para orientar os reis na condução do seu povo. E esse elo, esse enviado direto dos deuses, em uma forma manifestada, corporalmente, eram conhecidos como avatares. A teologia nos ensina que todas as religiões do planeta partilham de um tronco único. Sendo assim, a primeira religião que se tem notícia é a religião hindu, e o seu deus principal era Vishnu. E o próprio Vishnu desceu a esse planeta em sua forma manifesta, como um avatar, às vezes pessoalmente, às vezes enviando seus filhos. Um dos avatares mais conhecidos de Vishnu foi exatamente Krishna. Vamos começar então a elencar esses avatares, os mais conhecidos. Vamos trabalhar só com 6 por enquanto. E vamos ver até onde a gente consegue levar, ok? E antes que eu esqueça de avisar, eu estou gravando esse vídeo usando a câmera do meu celular.
Então, me desculpe se o ângulo não estiver muito correto e se eu estiver parecendo que eu estou olhando de lado. Tá ok? Muito obrigado. Os antigos acreditavam que o sol fosse um dos deuses do céu, que os protegia do frio, da fome, do medo e da escuridão. Porém, de 21 a 23 de dezembro, no solstício de inverno, parecia que o sol estaria morrendo, ou que tinham desistido de continuar aquecendo o planeta Terra. Assim, todos os anos para convencer o Sol a voltar a esquentar o planeta em que vivemos e para garantir a continuidade do ciclo da vida, no final de dezembro os antigos realizavam festivais em homenagem ao Deus Sol, que seria a luz do mundo. E foi assim que se fabricaram lendas, como a da versão grega do deus Atis, que teria nascido na Frígia, atual Anatólia, na moderna Turquia, cerca de 1200 anos antes de Cristo, no dia 25 de dezembro. A Atis era uma deidade da mitologia frígia e grega. Era um dos deuses da vegetação e, em sua automutilação, morte e ressurreição, ele representa os frutos da terra, que morrem no inverno para subir novamente na primavera. Ele foi concebido pela Virgem Nana, com um deus andrógeno de nome Angidistes, que a visitou em sonhos e lhe ofereceu uma semente de amêndoas. Quando ela acordou e viu a semente em seu leito, a deitou em seu seio, o que a levou a engravidar de Hades. Conforme Hades crescia, sua beleza adquiria ares divinos, e ele se tornou um pastor de ovelhas, e Agdices caiu de amores por ele. Mas os pais adotivos de Hades o mandaram para Pessinos para se casar com a filha do rei Midas. Porém, durante o casamento, Agdices, enciumado e furioso, apareceu em seu poder transcendente e enlouqueceu a Hades, fazendo-o cortar os genitais fora. Mas Agdistes se arrependeu e fez com que o corpo de Hades não devesse apodrecer ou decair. Alguns historiadores do passado afirmavam que Agdistes e a deusa grega Cibele eram, na verdade, a mesma deidade. Hades teria sido atraiçoado, martirizado, fixado a uma árvore, colocado no túmulo, mas ressuscitou depois de 3 dias, e simbolizaria o sol que ressuscitou no horizonte para aquecer o inverno. A paixão de Hades era comemorada no dia 25 de março, exatamente 9 meses antes da festa solsticial de seu nascimento, em 25 de dezembro, pois na crença dos devotos, a ressuscitação de Hades também teria sido momentos de sua concepção ou reconcepção. Mitra. Mitra é o deus da sabedoria, dos contratos e da guerra na mitologia indo-ariana da Índia, Pérsia e Anatólia, hoje Irã e a Turquia. Na mitologia persa, representava a luz, o bem e o mundo espiritual distinto da matéria. Era filho do deus persa do bem, Ahura Mazda, segundo as imagens dos templos e dos escassos testemunhos escritos. Era identificado como Sol, viajando todos os dias pelo céu com sua carruagem para espantar as forças das trevas. Era uma das mais populares divindades persas. Mitra nasceu perto de uma fonte sagrada debaixo de uma árvore sagrada em 25 de dezembro da Virgem Anahita. O bebê estava enrolado em panos e colocado numa manjedoura com auxílio de pastores. Sua primeira menção é de aproximadamente 3.400 anos atrás, sendo descrita pela religião hindu como companheiro de Varuna, o deus do equilíbrio e da ordem do cosmos. Por volta do século V a.C., passou a integrar o panteão do zoroastrismo persa, a princípio como senhor dos elementos, depois sob a forma definitiva do deus solar. A religião mitraica tinha raízes no dualismo zoroástrico, oposição entre o bem e o mal, espírito e matéria. Nos cultos helenísticos, Mitra passou a ser um deus do bem, criador da luz e em luta constante contra a divindade obscura do mal. Seu culto estava associado a uma existência futura e espiritual completamente libertada da matéria. O culto era celebrado em grutas sagradas, onde o principal acontecimento era o sacrifício de um touro, cujo sangue fazia brotar a vida, propiciando a imortalidade, e a Eucaristia, ou a Ceia do Senhor.
Ele foi considerado um grande mestre viajante, que era acompanhado por 12 companheiros ou discípulos, que o chamavam de Bom Pastor, o Caminho, a Verdade e a Luz, o Redentor e o Salvador. Mitra definia suas marcas na testa de seus seguidores e devotos, enfatizando a importância de um batismo ou de um renascer do pecado. Após seu ministério, Mitra foi condenado à morte por crucificação e ressuscitou no dia 25 de março, e após um breve período com seus discípulos, ele ascendeu aos céus. Dionísio. Dionísio foi na antiga religião grega o deus dos ciclos vitais, das festas, do vinho, do teatro e dos ritos religiosos. Foi protetor dos que não pertencem à sociedade convencional e o último deus aceito no Olimpo. Filho de Zeus e da princesa Semele, também foi o único olimpiano filho de uma mortal, o que faz dele uma divindade grega típica. Segundo a tradição clássica, Zeus engravidou Semele, uma das filhas do rei Cadmo, rei e fundador de Tebas, sem o conhecimento de Hera, irmã e esposa de Zeus, e prometeu a Semele que esta poderia pedir o que quisesse. Quando Hera descobriu o adultério, ela materializou-se como uma humana, se dizendo uma parteira e que iria auxiliar Semele em seu parto. Porém, colocou uma dúvida em Semele quanto à divindade do pai e do bebê. Cheia de dúvida e curiosidade, Semele pediu a Zeus que se mostrasse a ela na sua forma real e divina, como ele se mostrava para Hera. Sem poder recusar, Zeus aparece em sua plenitude e Semele morre por causa do calor, dos raios e das faíscas. Zeus pega o bebê prematuro de 6 meses e o cria na sua coxa. As irmãs de Semele, porém, disseram que ela tinha sido engravidada de um mortal, falsamente acusando Zeus de ter assassinado com um raio. Na hora de Dionísio nascer, Zeus desfez os pontos de sua coxa e retira o bebê, e o entregou a Hermes, que o leva para Ino e seu marido Atamante, ordenando que ele fosse criado como uma menina, juntamente com seus filhos Liarco e Melicertes. Mas Hera fez Atamante enlouquecer e matar seu filho Liarco, confundindo-o com um veado. Ino, em seguida, matou o outro filho, Melicertes, e se jogou com o filho morto no fundo do mar. Zeus, porém, enganou Hera, transformando Dionísio em um menino e entregou-o para as ninfas que viviam em Nisa, na Ásia. Estas ninfas, como prêmio, foram transformadas nas estrelas chamadas Íades. A religião órfica, entretanto, mostra uma outra versão do nascimento de Dionísio. Zagreu, que é um deus da religião órfica, possivelmente de origem frígia, cujo culto começou por volta do século VI a.C., era filho de Perséfone e Zeus, que a violentou antes dela ser raptada por Hades, deus dos infernos e das profundidades, por instigação de Hera. Zagreu foi destroçado pelos titãs, mas seu coração foi resgatado por Atena, deusa da sabedoria, que o entregou a Zeus, que com esse órgão criou uma bebida e a apresentou a Semele, antes desta engravidar de Zeus. Os ritos religiosos dedicados a Dionísio eram conhecidos como os mistérios dionisíacos. Implicavam normalmente agentes tóxicos, na sua maior parte vinho, para induzir transes que erradicavam as inibições, além do consumo do pão e de carne de carneiro, sacrificado e abatido em honra ao Deus. O mesmo pão e vinho da transubstanciação, que a liturgia cristã herda da religiosidade órfica, que fazem tanto Dionísio como Cristo confluir na mesma figura messiânica do Filho do Altíssimo. Sabe-se que os ritos se centravam num tema de morte e renascimento, e que a maior parte dos praticantes eram intrusos, ou seja, estrangeiros, fora da lei, escravos e especialmente mulheres. Acredita-se que eles entravam em transe e usavam músicas rítmicas nos rituais. Esse deus grego nasceu no dia 25 de dezembro e sua mãe Semele permaneceu virgem. Após a morte de sua mãe, Dionísio viajou para o submundo para recuperá-la e levá-la ao Olimpo, onde Zeus a transformou numa deusa. A primeira menção do milagre de como transformar a água em vinho parte de seu mito. Era conhecido como o Iluminado, o que evoca e traz a luz, o Filho do Céu, o que traz a verdade e a vida.
e após iniciar seus apóstolos nos segredos da vida e da morte, os enviou para todos os cantos do planeta. Em seu mito, também ressuscita após sua morte, provocada pelos titãs, e ele ascendeu aos céus. Krishna. Krishna é o nome de Deus, que significa o todo atraente, a verdade absoluta. Krishna também é conhecido por diversos nomes, epítetos e títulos que refletem suas múltiplas qualidades e atividades. Entre as mais usadas estão Hari, Govinda e Gopala. Krishna é facilmente reconhecido por suas representações artísticas. Sua pele é retratada de cor preta ou azul escura, conforme descrito nas escrituras, embora em representações pictóricas modernas ele geralmente seja mostrado com pele azul. Krishna é tido como a suprema personalidade de Deus, um avatar personificado em matéria da versão cósmica de Vishnu, e responsável pela sustentação do universo. Foi filho de um carpinteiro de nome Vasudeva com sua esposa Devaki. De acordo com Bhagavata Purana, Krishna nasceu sem uma união sexual, mas por meio da transmissão mental yógica da mente de Vasudeva no ventre de Devaki. Baseado em dados das escrituras e cálculos astrológicos, a data de nascimento de Krishna é do dia 18 de julho de 3228 a.C., pelo antigo calendário hindu, que corresponde ao dia 25 de dezembro pelo calendário ocidental gregoriano. Foi o oitavo filho da princesa Devaki e seu marido Vasudeva. De acordo com as escrituras, o rei Kansa subiu ao trono dos Yadavas em Mathura após mandar prender o próprio pai, Ugrasena. Kansa era tido como um grande demônio, mas que de algum modo havia se desviado do Dharma universal. Kansa escutou uma voz que dizia que o oitavo filho de sua filha Devaki iria levá-lo à morte. Imediatamente fez menção de matar Devaki, mas Vasudeva implorou pela vida da esposa, prometendo que cada filho que nascesse seria levado à presença de Kansa. Kansa, receoso, mandou prender Vasudeva e a esposa no porão do castelo, sendo vigiado dia e noite por guardas, e cada filho do casal que nascia era morto por Kansa, que mesmo sabendo que a profecia se cumpriria apenas no oitavo filho, não tinha piedade de nenhum e matava a todos. Kansa havia sido alertado por um sábio da corte chamado Narada Muni que em breve Vishnu reencarnaria na família de Vasudeva. Soube também através desse sábio que em uma encarnação anterior, ele, Kansa, havia sido um demônio chamado Kalanemi, que havia sido morto por Vishnu. E foi então que o oitavo filho de Devaki nasceu, Bhagavan Shri Krishna. Como sua vida corria risco na prisão, foi tirado da prisão e entregue aos pais adotivos Yashoda e Nanda, em Gokula. Kansa, descobrindo que Krishna seria libertado da prisão, enviou vários demônios para impedir que isso acontecesse, porém, todos falharam. Krishna teve uma infância muito feliz e saudável, com grandes feitos e aventuras desde cedo, mas sempre protegido por espíritos protetores e semideuses enviados por Vishnu, e sob os olhares atentos de seus pais adotivos. Krishna, então, já um homem adulto, retorna para Mathura e acaba com o governo de Kansa, instituindo o pai Vasudeva, que havia sido aprisionado por Kansa, como o rei dos Yadavas. Em seguida, declarou a si mesmo príncipe da corte. Nesse período, iniciou amizade com Arjuna e outros príncipes de Pandava do reino de Kuru. Casou-se com Rukmini, filha do rei Bhishmaka, de Vidarbha. Krishna teve dezenas de esposas, entre elas Satyabhama e Jambavati. Durante sua passagem pelo planeta, Krishna acumulou uma quantidade enorme de ações místicas, como a transubstanciação de matérias, voos e levitações, invocações das forças da natureza e sendo obedecidos por ela, eliminando muitos gênios e demônios. Criou também um ministério e ensinou seus apóstolos, professou e fez-se de exemplo para os antigos mestres do passado, conhecidos como gurus. Em sua vida adulta, Krishna, por questões atávicas e de ministério espiritual,
Participou de uma guerra entre os povos Pandavas e os Kauravas, em uma região da Índia chamada de Kurukshetra, um local a cerca de centenas de quilômetros ao norte de Nova Delhi, que naqueles tempos era um lugar de peregrinação e festividades em honra aos deuses, possuindo uma aura mística e misteriosa, pois havia relatos de encontros de deuses e semideuses com outras diversas formas existenciais, mortais e espirituais. Krishna possuía primos em ambos os lados na guerra, entre os Pandavas e os Kauravas. Porém, ele tomou ao lado dos Pandavas e concordou em ser o cocheiro da carruagem de Arjuna, seu primo e grande amigo. Porém, depois de várias batalhas, ocorreria um embate final e decisivo. É nesse espaço de tempo em que se dá o célebre diálogo entre Krishna e Arjuna, resultando no fenomenal Bhagavad Gita, uma compilação de textos espirituais e de autoconhecimento que consiste nos conselhos dados por Krishna a Arjuna antes do início do combate. A batalha de Kurukshetra resultou na morte de todos os 100 filhos da princesa Gandhari, esposa de Dhritarashtra, rei dos Kauravas. Na noite antes da morte de Duryodhana, o mais valoroso e gentil dos filhos de Gandhari, Krishna visitou-a para oferecer suas condolências. Pressentindo que Krishna conscientemente não tinha posto fim à guerra, Gandhari teve um acesso de raiva e tristeza, e amaldiçoou Krishna e toda a dinastia dos Yadavas a morrerem no prazo de 36 anos. É assim, num festival, numa briga começou entre os Yadavas, irmãos de Krishna, que exterminaram uns aos outros. Balarama, o irmão mais velho de Krishna, entregou conscientemente o corpo, usando o yoga. Krishna se retirou para a floresta e sentou-se debaixo de uma árvore em meditação. Um caçador chamado Jara, confundindo o pé parcialmente visível de Krishna com um veado, atirou uma flecha, ferindo-o mortalmente. Ao ver que tinha ferido Krishna, o caçador ficou perturbado e pediu perdão. Krishna então lhe disse que em uma vida anterior o caçador se chamava Vali e que ele, Krishna, foi Rama, que o matara. O que estava acontecendo naquele momento fazia parte do plano de Krishna. Dizendo isso, Krishna partiu para Goloka, sua morada celestial. Segundo as escrituras hindus, o desaparecimento de Krishna ocorreu na meia-noite do dia 17 a 18 de fevereiro de 3102 a.C. e marca o fim do Dwapara Yuga e o início do Kali Yuga, a era da hipocrisia e das desavenças, a era que vivemos atualmente. Horus. Horus é o deus do céu na mitologia do Antigo Egito e considerado rei dos vivos. É uma divindade geralmente representada como falcão ou como uma criatura com corpo de homem e cabeça de falcão. Ele foi concebido pelos dois irmãos gêmeos, Ísis e Osíris, por meio de magia e encantamentos, depois que Osíris já havia morrido. Horus é o sol antropomorfizado, e a sua vida é uma série de mitos alegóricos que envolvem o movimento do sol no céu. Dos antigos hieróglifos egípcios, conheceu-se muito sobre este Messias solar. Por exemplo, Horus, sendo o sol ou a luz, tinha como inimigo o deus Set. Set era a personificação das trevas ou da noite. Metaforicamente falando, todas as manhãs, Horus ganhava a batalha contra Set e, ao fim da tarde, Set conquistava Horus e enviava-o para o mundo das trevas e da escuridão. É importante saber que trevas versus luz ou bem versus mal tem sido uma das mais onipresentes dualidades mitológicas conhecidas e que ainda hoje é utilizada em muitos níveis. Horus é um dos deuses mais importantes e poderosos do panteão egípcio. Era venerado como um deus guerreiro responsável por vingar o assassinato de seu pai Osíris. Daí o epíteto Deus Vingador, aquele que repara os erros e restabelece a ordem justa das coisas, após assumir o trono que antes havia pertencido ao seu pai. A trajetória de Horus é marcada por muitas batalhas contra seu tio Set, motivadas por vingança e por poder. Set,
O deus do caos, movido pela inveja, pelo ciúme e pela vontade de poder, armou uma emboscada para Osíris. Mandou fabricar um caixão do tamanho exato de seu irmão, e durante uma festa desafiou Osíris a entrar nele. Quando Osíris entrou, Sete tampou o caixão, aprisionando seu irmão. Depois jogou o caixão no rio Nilo. Ísis, desesperada, partiu em busca do seu amado e descobriu que o caixão havia parado nas proximidades de Biblos, ao pé de uma árvore. Ela trouxe o corpo do marido de volta e assumiu a tarefa de ressuscitá-lo. Sete, porém, ficou enfurecido e cortou o corpo de Osíris em pedaços e espalhou-os por todos os cantos do planeta. Com a ajuda de Néftis, esposa de Sete e sua irmã, Ísis novamente parte em procura dos restos mortais e conseguia reunir todas as partes de Osíris, menos uma, seu órgão genital. Isso impedia que Osíris voltasse ao mundo dos vivos. Assim, ele ressuscitou, mas foi morar no submundo, tornando-se o senhor dos mortos. Porém, antes de ir para o submundo, Ísis, com auxílio de Anubis, filho de Osíris e Néftis, se uniu ao marido, através de magia, se transformando em um pássaro, e dessa união nasce Horus, que desde cedo alimentou a vontade de se vingar do seu tio Sete. Durante décadas, Sete e Horus travaram batalhas pelo trono, e ambos os combatentes saíram mutilados. Sete acabou castrado e Horus perdeu seu olho esquerdo. Entre os mais antigos amuletos protetores, encontra-se o olho de Horus, objeto que simboliza o olho perdido pelo deus durante a batalha com seu tio Sete. Nos antigos rituais de passagem dos mortos, o olho do deus Horus era desenhado em diversos tamanhos. Os falecidos, mesmo os das classes mais pobres, eram enterrados com objetos marcados por esse símbolo. Encarregado de unir o Alto e Baixo Egito, o deus Horus também era intermediário entre os dois mundos, terreno e espiritual, além de ajudar os homens na hora do juízo final, mantendo o equilíbrio cósmico. Horus, aos 12 anos, era uma criança prodígio. Fez milagres como curar os enfermos e andar sobre as águas. Esse atributo de Horus parece influenciar várias culturas no mundo, e em muitos outros deuses foram encontrados com a mesma estrutura mitológica. O deus Horus era encarregado de garantir o nascimento dos dias. Essa divindade suprema aparece nas histórias com diversos nomes que mudam de acordo com os locais de culto. Entre eles estão a verdade, a luz, Horus, o filho adorado de Deus, Horus, unificador das duas terras, Horus, o deus menino, entre muitos outros. Jesus. As primeiras civilizações não só observavam o sol e as estrelas, como também os veneravam e personificavam através de mitos, que envolviam os seus movimentos e relações. O sol, com seu poder criador e salvador, foi personificado à semelhança de um criador invisível ou uma divindade poderosa. Assim, o sol era conhecido como Filho de Deus, luz do mundo, salvador da humanidade. Muitas histórias e mitos foram escritos e transmitidos ao longo das gerações acerca desse Filho de Deus. Para nós do Ocidente, nenhum desses mitos é mais conhecido do que o personagem Yeshua ben Yosef, Issa ou Jesus. Sua história é conhecida por todo o Ocidente e Oriente, sendo talvez o penúltimo avatar solar a pisar em nosso planeta. Mas algumas perguntas pertinentes a ele precisam ser feitas. Por que o nascimento a partir de uma virgem em 25 de dezembro? Por que a morte e a ressurreição após 3 dias? Por que os 12 discípulos ou seguidores? Primeiramente, os eventos de seu nascimento são basicamente astrológicos. As 12 constelações representam lugares de viagem para o Filho de Deus e foram nomeados e representados por elementos da natureza que aconteciam nesses períodos de tempo. Por exemplo, Aquários, que é o portador de um jarro de água e que trazia as chuvas do período da primavera.
Um dos elementos que mais intrigavam os antigos eram os solstícios de inverno, que ocorre sempre em 25 de dezembro, além da repetição sistemática do posicionamento de certas estrelas nos céus nesses dias. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias tornam-se cada vez mais curtos e frios. Quem está no hemisfério norte percebe que o Sol parece mover-se para o sul, aparentando ficar cada vez menor e mais fraco. O encurtar dos dias e o fim das colheitas conforme se aproxima o solstício de inverno simbolizava o triunfo da morte sobre a vida, com o deitar do sol em 15 de dezembro. No dia 22 de dezembro, a morte do Sol está completamente realizada. O Sol, tendo se movido continuamente para o sul durante 6 meses, atinge o seu ponto mais baixo no céu. Mas algo curioso acontece. O Sol deixa aparentemente de se movimentar para o sul durante 3 dias. Durante esses 3 dias de pausa, o Sol reside nas redondezas da constelação do Cruzeiro do Sul, constelação de Cruz ou Alfa Crucis. Depois desse período, o Sol move-se 1 grau, dessa vez para o norte, ocasionando dias maiores com mais calor e o início do ciclo da primavera. E assim se diz que o Sol morreu na cruz, esteve morto por 3 dias e apenas para ressuscitar ao nascer uma vez mais em 25 de dezembro. A estrela no ocidente é Sirius, é a estrela mais brilhante no céu noturno, que em 24 de dezembro alinha-se com as 3 estrelas mais brilhantes do cinturão de Órion. Essas 3 estrelas ainda são chamadas nos dias de hoje como eram chamadas naqueles tempos, os 3 reis, e no hemisfério sul de as 3 Marias. Os 3 reis e a estrela mais brilhante, Sirius, no dia 25 de dezembro, apontam todas para o nascer do Sol. E esta é a razão pela qual os 3 reis seguem a estrela a este, para localizar o nascer do Sol ou o nascimento de Cristo. Esta é a razão pela qual o mito de Jesus e muitos outros deuses do Sol possuíam os temas de crucificação, morte de 3 dias e ressurreição em suas histórias. Porque é esse período de transição do Sol antes de mudar de direção contrária no hemisfério norte, trazendo a primavera e assim a salvação. Entretanto, os povos antigos não celebravam a ressurreição do Sol até o equinócio da primavera ou Páscoa. Isso porque no equinócio da primavera o Sol dominava oficialmente o mal, as trevas, assim como o período diurno se tornava maior que o noturno e o revitalizar da vida na primavera acontecia. Entende-se agora o simbolismo astrológico das 12 constelações do zodíaco. São os 12 discípulos de Jesus, que ele, sendo o Sol, viajava. Na Bíblia cristã, há muitas referências astrológicas quanto ao conceito de eras, e para compreendê-las, precisamos primeiro nos familiarizar com o fenômeno da precessão dos equinócios. Os antigos egípcios, assim como as outras culturas antes deles, repararam que aproximadamente a cada 2160 anos, o nascer do Sol durante o equinócio da primavera ocorria num diferente signo do zodíaco. Esse fenômeno é chamado de precessão, que demora 25.770 anos para que o Sol percorra os 12 signos ou constelações. Este ciclo completo é chamado também de grande ano, e as civilizações ancestrais estavam bastante conscientes disso. Referiam-se a cada ciclo de 2160 anos como era. De 4.320 a.C. a 2.160 a.C., tivemos a Era de Touro. De 2.160 a.C. a 1 depois de Cristo ocorreu a Era de Carneiro. A partir de 1 depois de Cristo até 2160 será a Era de Peixes, a Era atual. E por volta de 2160 entraremos na nova era, a Era de Aquários. A Bíblia cita que quando Moisés desceu do Monte Sinai e viu sua gente adorando o bezerro dourado, ficou revoltado, pois sabia que o bezerro representava na verdade a era anterior, a Era de Touro, e ele, Moisés, era o arauto da nova era, a Era de Carneiro, e portanto todos deveriam abandonar o antigo período.
Esta é a razão pela qual os judeus ainda hoje assopram o corno de carneiro em suas celebrações. Após a era de Moisés, decorre-se mais 2160 anos e chega-se à era de peixes, a era em que Jesus é o portador e representante máximo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, praticou milagres, fundou a igreja primitiva, morreu crucificado como forma de expiação, ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus, do qual regressará. Seus milagres podem ser definidos como de cura e de natureza. Os milagres de cura englobam curas para doenças físicas, como exorcismos, reconstituição da visão, cura da hemorroísta de uma mulher que sangrava por muitos anos, curando a paralisia de um homem, ressurreições dos mortos, entre outros. Os milagres de natureza demonstram o domínio de Jesus sobre a natureza, entre os quais a transformação de água em vinho, o caminhar sobre as águas e o acalmar dos ventos e das tempestades, evocação aos elementos das águas dos mares e o aparecimento milagroso de milhares de peixes, sua transfiguração, etc. Jesus afirmava que os seus milagres possuíam origem divina. Ele é considerado como a encarnação de Deus, o Filho, a segunda das três pessoas da Santíssima Trindade. Jesus escolheu 12 discípulos e iniciou o seu ministério, onde ensinava aos povos a necessidade de um renascimento espiritual, da continuação da vida após a morte, da obrigação de amparar os pobres, os velhos e as crianças, o respeito a toda forma de vida existente, do amor incondicional ao seu semelhante, da necessidade de se perdoar, etc. Correu toda a Palestina e provocou admiração, encanto, esperança e regozijo para os simples e os humildes, e o estupor e o ódio para a elite local, formada por sacerdotes do Templo de Salomão, pelos comerciantes abastados e por oficiais do exército romano que serviam de suporte e base avançada do império naquela região, o que levou a ser crucificado e morto. Mas durante a sua passagem, ele já orientava os povos acerca de uma nova era que viria, a era de Aquário, pois em suas parábolas ele dizia: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis lá um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Essa cidade nada mais é que a nova era, e este homem será o novo Avatar. Preciso salientar que, além dos avatares do vídeo, muitos outros avatares vieram a esse planeta, como Melquisedeque, Buda, Muhammad, Elias e outros anônimos que a história não tem muito registro, mas que tiveram seu papel e a sua importância fundamental na criação das primeiras civilizações lá do passado. É também preciso registrar que, em oposição a esses avatares da luz, esse planeta também foi visitado por avatares das trevas, mas isso não é um assunto para vídeos futuros. Se você gostou do tema e ficou interessado em outros vídeos com abordagens semelhantes, por favor, deixe aí nos comentários as suas sugestões. E por favor, ajude a divulgar o nosso canal, porque todos os nossos vídeos estão sendo feitos com muito carinho para vocês. Deem um like, compartilhem o vídeo e fiquem com Deus. Um beijo e um abraço do Bruxo.